O sexto tema é criacionistas e evolucionistas 2, almados e desalmados. Naturalmente já falei o 1. Aí criei esses dois vocábulos para substituir criacionistas e evolucionistas, porque criacionistas são os superafirmadores da criação, no criacionismo, que é uma doutrina, é uma desrazão, um erro humano, um desvio mental. O evolucionismo vai pelo mesmo caminho, um desvio mental. Então nós temos a criação e evolução, em crio e evolução, conforme eu disse, 50-50. Depois nós temos os extremos, como tem centro, esquerda e direita. Centro, evidentemente, está no meio, na média. Esquerda e direita formam esquerda e direita, que é o centro. E aí nós temos esquerda e direita, 50-50, e no extremo nós temos os 2,5% do esquerdismo e do direitismo. O esquerdismo não é uma doença, o direitismo não é uma doença. O criacionismo é a mesma coisa, é uma doutrina, uma superafirmação, que é acabar com os evolucionistas, e vice-versa. Os evolucionistas querem arrasar os criacionistas. Então eu criei esses dois vocábulos evolucionistas, os que vêm da evolução de 3,73 bilhões de anos, em demorada, e os criacionistas, que supostamente vêm da criação, há 6.000 anos por Deus diretamente, muito mais rápida e supostamente mais perfeita, é o que esperamos. Então, nós temos a árvore da evolução, que é essa, está em toda parte. Essa daqui é uma delas. Aqui em casa tem numerosíssimos livros. O ser humano é colocado no topo. Então todas essas criaturas aqui são tidas como inferiores, mas isso é apenas um desenho viciado da vida e da psicologia. Em primeiro lugar, o ser humano aqui no topo é psicológico P3, não é biológico P2, como tudo isso aqui para baixo. Tudo isso aqui para baixo está para baixo no sentido de ser anterior no tempo ou contemporâneo nosso agora nessas 10 a 100 milhões de espécies, mais provavelmente 30 milhões de espécies. Então, elas são contemporâneas, não são inferiores nem superiores, são coabitantes da Terra. E isso demorou 13,73 bilhões de anos. Os criacionistas, aqueles que vêm da criação, advogam através da Bíblia que houve uma criação especial há 6.000 anos. Então, aqui, pela evolução, o ser humano vai recuando até o ponto em que cá embaixo há um programa, conforme eu já falei, há um programa e uma máquina. No programa, a máquina que foi o primeiro ser vivo, depois indo dar nas algas azuis e nas amebas. Então, o primeiro ser vivo se divide em programa e máquina. Quando eles estão separados, eles não são mais ser vivo, é programa e máquina separado. Consequentemente, não sendo ser vivo, não há como colocar a alma num programa ou alma numa máquina. E evidentemente, a menos que a junção de programa e máquina produza uma alma, o primeiro ser vivo não tinha essa alma. E se veio evoluindo sem alma para cá, chegou no ser humano evolucionista sem alma. Ao passo que nos criacionistas, está na Bíblia, né? As pessoas podem contestar a Bíblia, mas está na Bíblia. Deus soprou. Ele tirou Adão do barro da vida, quer dizer, da vida, quer dizer, da vida da terra. Ele tirou, foi lá, como se diz agora, pensou, né? Puxou Adão da vida da terra, modelou Adão, que nós já vimos que nessa época ele era híbrido, homem e mulher,
modelou Adão como um de nós, quer dizer, imagem e semelhança. Portanto, esse primeiro Adão, que era híbrido, estava destinado a viver eternamente, porque ele iria se reproduzir, imagino eu, por partenogênese. Ao passo que, quando se virou duas metades, Adão e Eva, quando Eva foi retirada da costela de Adão, da vida de Adão, eles foram cindidos, separados, passaram a ser seres sexuados, não mais destinados a viver eternamente, mas mesmo assim vidas muito longas. Adão e Eva viveram dos 930 anos, está na Bíblia. Então, o ser humano criado, o criacionita, que vem da criação, por Deus, desse a gente não sabe nada se tem alma, se não tem. Mas esse aqui não tem. A gente pode afirmar nitidamente que o ser humano que vem da evolução não tem alma. Ao passo que há suspeita de que o ser humano que vem da criação tenha alma, porque Deus soprou. Faça esse gesto para simbolizar uma diferença, que Deus soprou em Adão. Então há essa curiosidade, Deus soprou em Adão, mas não soprou em Eva. Então, Eva é vida derivada daquela de Adão. Aí a vida primária, que tem o sopro de Deus, é Adão. E Eva é a vida secundária, que não tem o sopro de Deus. Então a Bíblia, os exegetas, os hermeneutas têm que investigar na Bíblia, porque isso eu identifiquei, porque diz na Bíblia que Deus soprou em Adão, não só, não soprou nos dois. Eva foi tirada da costela de Adão, e depois que Adão dormiu, Adão dormiu, Deus tirou a costela e constituiu Eva, tirou a costela, quer dizer, vida, e constituiu Eva em separado. Ele não voltou a soprar em Eva, soprou apenas em Adão. Ou o sopro passa para Eva, ou não passa. São duas opções, 50-50. Em todos os casos, Deus soprou em Adão. Soprou em Adão, podemos pensar que tenha sido a alma. Então, se existe a alma, pode ser que a mulher não tenha alma, como diziam os idiotas. Ou pode ser que a alma seja derivada tenha ido até a mulher, passando através de Adão. Mas nitidamente na Bíblia Deus soprou em Adão. Se foi aquele primeiro híbrido, pode ser que... Aí são várias possibilidades. E não há nenhuma expectativa, nem sugestão de considerar a mulher sem alma. Apenas essas são as coisas colocadas na Bíblia. No meu modo de entender, passa, mas existe essa dificuldade lá. Em todos os casos, se existe a alma, foi uma coisa que Deus estampou na vida da terra, numa parte da vida da terra, porque soprou em Adão e tirou Eva da costela de Adão, da vida de Adão. Tirou Adão do barro da terra, quer dizer, da vida da terra. Ao apartar Adão da vida da terra, a vida da terra continuou sem alma. E a criacionita, passou a ter alma quando Deus soprou. Então a vida criacionista tem alma e a vida evolucionista não tem alma, que quer que seja a alma. Então, os almados, chamei assim, que é engraçado, os almados são os criacionistas e os desalmados são os evolucionistas, porque des é o prefixo que significa o contrário, contra, né? Desafeto, que não tem afeto, desmotivado, que não tem motivo, desvio. Aí já nem sei se existe essa palavra vio, talvez seja uma palavra única.
desmotivado, descortês, que não é cortês, é o contrário daquilo. Então, desalmado seria supostamente aquele que não tem alma, e almado aquele que tem alma. Então, o que é a alma? Eu penso que é uma estampa, mas isso é motivo para uma fala mais adiante. É uma estampa. Deus não precisa de nenhuma estampa para, como diziam os torturadores medievais, para reconhecer os seus. Naturalmente ele já sabe, mas talvez seja um recurso para dar sustentação. Eu não sei dizer, os teólogos que têm que raciocinar sobre isso. Pode ser um elemento que dê sustentação. Então, eu estou apenas interpretando as curiosidades que estão na Bíblia. E assim os criacionistas e os evolucionistas, dois, dizem respeito a essa separação 50-50 entre os almados e os desalmados. Porque as pessoas dizem, fulano é desalmado. Evidentemente, querem dizer que essa pessoa não tem respeito por nada, mas pode, nessa conjuntura aqui agora, conforme afirmado, seria a ausência realmente de alma. E não sei dizer se isso tem procedência ou se não tem procedência, mas em todos os casos, isso finda com a antiga disputa entre os criacionistas e evolucionistas e projeta uma nova, que eu espero que o ser humano não seja imoral a ponto de levá-la adiante, quer dizer, entre os que têm almas e os que não têm alma, mas reforça a posição dos criacionistas, porque advoga que houve uma conjuntura lógica totalmente plausível na Bíblia, quando explicada dessa forma. Quer dizer, Deus interfere muito tardiamente na Terra, talvez em todo o planeta racional, né? Apenas 6.000 anos atrás ele deixa a natureza proceder seus acasos durante bilhões de anos, e quando surge um ser, quando surgem os biológicos P2 e os psicológicos P3, ele interfere. Deus não age o tempo todo, porque sendo o universo tão vasto, não há muito sentido. A natureza está operando em todas essas 10 a 22 estrelas, e muito maior número de planetas, 10 a 23 ou mais ainda. Então, Deus parece que chega já bem tardiamente no cenário e introduz as modificações que ele quer, dotando alguns de alma, tardiamente, né? Adão e Eva, que tiveram, como a Bíblia diz, está em alfa e ômega, um dia vai calcular todo um cenário lá, eles tiveram filhos e filhos, filhos e filhas. Todos eles tiveram durante 2.500 anos, tiveram filhos e filhas. Parecem bem prolíficos. Os descendentes de Adão foram tendo filhos e filhas, aquela multidão de gente, como está lá em Alfa Ômega.